que todos os serviços socioassistenciais devem atuar na relação com os seus usuários, na relação com o CRAS, com a própria SMADS, a partir da democracia, de processos de participação, né? E é aí que emerge essa epígrafe de que é na construção, na relação ali dialética com os usuários que a mudança social vai surgir, né? Como produto do nosso trabalho e não apenas do nosso discurso, mas dessa palavra viva. Então, a gente achou importante dar a fonte. Agora, a gente pensou em mostrar para vocês e discutir com vocês os dados de violência coletados desse grupo, para a gente mostrar rapidinho ali um outro slide, né, que a gente já tinha comentado no encontro passado. Esse aqui é um pouquinho diferente. Todo mundo consegue ver esse aqui? Todo mundo consegue ver? Sim, sim. Sim. Então, eu começaria, gente, pelos serviços que declararam não ter caso de violência no período que a gente fez aí o levantamento, que é janeiro, fevereiro de 2019 até março de 2020. A situação do Bananal, Cedro 1 e 2, Guarujá, Jardim dos Reis, Paranapanema e São José, continua esta, ou vocês revisaram os dados e conseguiram aí identificar elementos de violência que já mudaria esse quadro de dados? É uma pergunta aí para essas equipes primeiro, que declararam aí no campo observação não ter casos de violência no período de 1 ano de atendimento dos seus usuários. Isso se mantém assim, pegando só esse período que eu acabei de citar? Oi, tá me ouvindo? Oi, sim, perfeito. Oi, Nilton, é a Rossandra, do Jardim dos Reis, né? Nós continuamos assim mesmo, o quadro continua, né? A gente não identificou nenhuma violência. Perfeito. Quem mais, gente? Além do Jardim dos Reis, seria legal Paranapanema falar, São José. Oi, tá me ouvindo? Oi, Altiva, sim. Então, CCA Bananal, ele continua como o mesmo jeito. Legal, querida, obrigado. E o Nada. Cedro 1 e 2? Bom dia. Bom dia, Luciana. Isso, CCA Paranapanema. CCA Paranapanema ainda permanece sem casos de violência. Perfeito, querida, obrigado. Imagina. São José, Guarujá. Bom dia a todos. Bom dia. CCA São José. A gente, infelizmente, identificou alguns casos, mas não é da família, não é da criança atendida, mas é na família. Irmão. Estamos acompanhando, fazemos os relatórios. Perfeito, Daniela, obrigado. De nada. Legal. Agora o Guarujá, gente. Bom dia, gente. Bom dia. Bom, o Guarujá tem observado mais de perto algumas famílias e a gente identificou algumas situações, mas não de violência no sentido, como eu poderia dizer, mas assim, observando mais de perto algumas ações da família como eu poderia dizer, gente? A gente acho que mudou um pouquinho, sim. De forma geral, sim, algumas ações que a gente vem fazendo junto com a família na questão de identificar o fluxo de violência. Agora mudou um pouco, sim. Tá.
Não, legal, querida. Obrigado, viu? De nada. O Cedro, estão aí as equipes do Cedro? Eu vi a Estão? Priscila. Bom dia, Bom Oi, dia. Pri. tudo bem? Tudo bem, você? Bem, graças a Deus. Bom, Milton, agora nesse momento de pandemia, né, em acompanhamento com algumas famílias, nós identificamos um caso, já foi feito o relatório, inclusive Marilene já encaminhou ao CREAS, e essa família, ela possui usuário tanto no CCA como no CCA1, e diante disso nós já estamos acompanhando. Perfeito, Priscila. Bom, Ô, Pri, deixa eu sim. aproveitar você para perguntar para você, perguntar para todo mundo desses serviços que já falou. Quando a gente olha essa tabela e vê esse número de casos próximo de zero, nesse universo, que se a gente somar só esses CCAs, nós vamos ter mais ou menos 1.000 usuários, né? Certo. E a gente vê um número tão pequeno de casos, a sua leitura e a da sua equipe aí, das suas colegas do Cedro 1 e 2, é qual? Isso tem a ver com esse território, tem essas características, isso tem a ver com o fato de vocês estarem atendendo a segunda, terceira geração da mesma família, então hoje pais que já foram usuários de vocês. O que explica esse número tão pequeno de casos? Ai, meu Deus. Eu acho que fica até, às vezes, um pouco contraditório com algumas questões que a gente acompanha nas mídias. A gente sabe que o território é um território onde as famílias, elas... Acho que aquilo que a Lúcia falou num outro encontro, não sei se foi o do Vocação, famílias que trabalham o dia todo, que chegam em casa cansadas, muitas vezes não têm um dinheiro nem para comprar o arroz e o feijão, e que ela acaba tendo esse tipo de comportamento com a criança, né? Mas eu prefiro entender que essa questão de que as famílias que estão sendo atendidas nos serviços da rede, elas já tenham esse entendimento maior, e até o próprio serviço de orientação, né? Então, eu prefiro acreditar dessa forma, que essas famílias, elas estão sendo atendidas e que elas estão sendo orientadas, e que já não existe essa tal dificuldade de repente, descontar na criança. Enfim, eu quero acreditar dessa forma. Perfeito. Priscila, o meu Deus que iniciou a sua frase quer dizer o quê? Esse meu Deus? É porque é um pouco difícil para responder, né? Porque eu acho que a gente tem o pensamento como profissional e essa questão de que a gente acompanha muito nas mídias, até às vezes conversando com a parentela, com vizinhos. Eu não moro, né, na região do Mboi, sou de uma outra região, e enfim, às vezes eu acho que fica um pouco difícil da gente entender, mas eu vou continuar a minha fala. Eu entendo que essas famílias, elas estão sendo muito bem assistidas e que elas já possuem esse entendimento maior, né? Que eu acredito muito nisso, que quando você tem uma orientação, se torna muito mais fácil. Aquilo que eu falei no outro encontro. Muitas vezes, a família, ela não entende que aquilo que ela faz é uma violência. Então, eu acredito que durante as reuniões, onde os próprios orientadores em contato, os gerentes, assistentes com a família, ali na elaboração do PDI, do PDF, ela já tem esse entendimento maior. Ali, quando ela é orientada, cuidado, olha, aqui você pode levar o seu filho nessa outra situação. Então, eu penso desta forma. Tá, Milton? Então, meu Deus, no sentido de que a gente sabe que a realidade é que a violência, ela existe sim, mas que as famílias que nós atendemos, eu creio que elas estão sendo orientadas de uma forma muito positiva. Perfeito, Pri, obrigado. Veja,
a Pri fez, vocês viram, né? Ela construiu um raciocínio que, olha, eu acredito que, eu quero até acreditar que, com os dados que eu tenho. E os demais, assim, como é que o Bananal vê esse baixo número de casos? É característica do território? É efeito da ação prolongada do próprio Bananal com essas famílias? Tem alguém aí com algo complementar a isso que a Priscila já trouxe? Então, Milton, eu não sou do Bananal, você é São José. Diga, São Mas José. Tá ótimo. eu acredito sim que é um trabalho contínuo. Tenho sim uma geração muito grande de que nós estamos agora atendendo pais, né, filhos de atendidos nossos, né, até mesmo o fortalecimento de vínculo com as famílias bem próximo agora. Acho que o método de trabalho abordado ultimamente está sendo vamos dizer assim, mais eficaz no sentido de a gente ter um retorno, porque a gente agora está, toda semana a gente está em contato com todas as famílias, né? Então, assim, a gente consegue identificar algumas coisas, e foi nisso que nós identificamos um caso que aconteceu que bem longe, ela não foi, ela é nova, é uma família nova. Então, assim, não tem vamos dizer, um histórico de acompanhamento no CCA. Nós temos crianças que entraram lá com 6 anos, hoje estão com 10. Então, assim, as famílias vêm conosco já há um tempo, né? Então, acredito que seja esse o trabalho desenvolvido ao longo desse tempo que vai fazendo vamos dizer assim, esse laço de família, deles confiar, de estar acontecendo, eles vêm trocar conosco, e até mesmo as reuniões socioeducativas, com os temas que eles mesmos pedem, a gente consegue dar esse retorno para a família. E tanto é que o caso que apareceu uma família nova desse ano, né, bem no início da pandemia, então assim, a gente percebe que acreditamos também que seja esse trabalho já bem anterior que nós estamos fazendo com algumas famílias. Perfeito. Perfeito, Dani. Obrigado. Mais alguém, gente? Eunice, CCA. Diga, Eunice. Eu acho Desculpa, Eunice, qual é o seu CCA? Cidade de Pava. Diga, querida. Acho que deve considerar também, né, que quando menciona aqui na mídia, né, em vários locais falam que o número de violência ele é grande com criança, tentar entender também aonde essas crianças estão inseridas, né, porque todo o CCA, eu acredito que tem uma demanda reprimida, né, uma fila de espera, né. Então, esses números, esses índices, essas crianças, elas frequentam serviços socioassistenciais. De repente, eu posso ter um número grande de crianças que estão vivendo essa violência e que ainda não estão inseridos por falta de vaga, entendeu? Proximidade mesmo do local onde mora, de ter um serviço próximo, tudo mais. Eu acho que a análise ela é bem mais ampla, né? Eu concordo com as meninas, que acho que quando a gente está no território há um tempo, já existe um trabalho, né, efetivo. As minhas famílias também, elas têm um grande tempo que estão aqui no serviço. A minha maior demanda, ela é antiga, tem uma demanda pequena, nova, né? E acho que o trabalho que você vem fazendo com o tempo vai gerando esses frutos, né? Essa consciência nas famílias, essa postura diferente. Mas também existe uma demanda reprimida que pode não estar dentro de nenhum serviço, e ela sim pode também estar sendo apontada nas pesquisas, né? Porque ela não está no CCA, mas ela aparece na pesquisa da UBS em situação de violência, né? E ela vai aparecer em várias outras situações. Eu acho que é um outro dado que deve ser levado em consideração também, né? Que é uma demanda reprimida, que ela existe, né? Sim. É isso. Gente, olha que interessante o que a Eunice está nos fazendo aqui, já está dando uma virada e tem tudo a ver com o debate sobre vigilância. Se eu estou monitorando o fenômeno da violência nos usuários que eu atendo, nas famílias que estão participando do serviço, mas eu também estou de olho no território, eu tenho como responder essa pergunta. Olha, aqui os casos de violência estão diminuindo ou são raros. No entanto, quando eu investigo o território, eu tenho um alto índice de violência doméstica, porque eu tenho os dados do Conselho Tutelar, eu tenho os dados da escola, eu tenho os dados da UBS que estão no mesmo distrito que eu atuo, no mesmo
na mesma região censitária. Então, eu tenho o fenômeno da violência no território, só que ele não está chegando no meu serviço. Alternativa 1, eu estou com uma população há muito tempo se beneficiando das aquisições socioassistenciais. Aí, como disse a Dani, está mudando as condutas e fortalecendo vínculos. Legal. E eu posso ter justamente aí uma lista de espera ou uma demanda potencial que eu não estou atendendo. E eu posso, e é isso que eu quero entender agora, olhando os outros serviços. Então, a Eunice já falou do dela, mas se eu olho o Bandeirantes, se eu olho o Nossa Senhora Aparecida, o Santa Terezinha, eu tenho, se eu considerar o Nossa Senhora Aparecida e o Santa Terezinha, como é que as equipes desses serviços explicam esses casos? Eles são característica do território ou já é o Nossa Senhora Aparecida e o Santa Terezinha fazendo um trabalho de sensibilização que, como vocês disseram antes, vai fazendo a própria família e as próprias crianças perceberem a violência que está naturalizada? Eu queria ouvir um pouco Nossa Senhora Aparecida e o Santa Terezinha. Oi, Milton. Oi, Alan. Sou de Santa Terezinha, gerente. Aqui no nosso serviço, a gente tem uma peculiaridade do território. O nosso território ele é um território dominado pelo tráfico, então a gente tem altos índices de drogadição e alcoolismo em casa, o que, consequentemente, acaba gerando uma violência doméstica muito alta. Às vezes, não somente física, mas também psicológica. E por conta do nosso serviço, um serviço novo, a gente teve essa possibilidade de conhecer as famílias mais pela elaboração dos PDFs e pelas reuniões socioculturais. A gente tem que fazer a família para fazer esse desenvolvimento, esse diagnóstico do que o território precisa, qual a demanda do território, e assim entender qual a demanda da nossa família. A gente conseguiu perceber que depois da primeira reunião educativa, casos de violência vieram até nós. Não só pelas famílias que já estavam no serviço, matriciadas, mas novas famílias procuraram o serviço para se tornar usuária por saber que nós oferecíamos uma assistência para essas famílias que já passavam por essa situação. Então, a gente tem esses dois pontos como principais indicativos para esse número relativamente alto, quando comparado com os outros CCAs, para o nosso número de violência. O território que favorece esse número de violência alta e a busca da família por assistência. E a gente também tem uma vantagem, que a gente está com uma relação legal com a saúde. Então, às vezes, a saúde indica para a gente pessoas que precisam ser matriciadas exatamente pelo caso de violência que já sofrido. Então, a gente tem a nossa demanda, a demanda do território e a demanda trazida pela saúde. Então, por isso que o nosso número acaba subindo muito. E com a elaboração do PDF e o aperfeiçoamento que a gente está tentando trazer para o nosso mecanismo de elaboração do PDF, a gente tem descoberto ainda mais casos. Então, provavelmente, esse número que a gente colocou para vocês de 23 já possa ter aumentado um pouco mais. Muito bom, Alan. Olha a riqueza da abordagem aí do Santa Terezinha, narrado de maneira tão clara pelo Alan. Primeiro, é fruto de um trabalho de sensibilização das famílias e do trabalho social com famílias, né? A família se dá conta de que ela pode contar com o serviço e, pela análise até indireta, o Alan não falou, mas não é toda a família que conta, ela demonstra, não quer dizer que ela contou. E aí a investigação da equipe técnica vai, então, avançar e identificar, aí sim, o caso. Ele está fazendo isso de maneira, parece que tão cuidadosa, a equipe do Santa Terezinha, que a gente sabe que notícia ruim também se espalha, mas a boa também se espalha, que é o Santa Terezinha está sendo reconhecido pelo território como um centro de enfrentamento à violência contra a criança. E aí famílias que
buscam apoio estão chegando lá, sejam indicadas por outros serviços. Ele não disse, mas eu aposto até por parente, por vizinho, que diz, ó, vai lá, né? Quem sabe eles podem ajudar. E vai criando uma lei, olha o SUAS vivo no território, emergindo a partir de uma abordagem efetiva, no caso aqui específico, do PDF e do alcance no território. E olha a vigilância aparecendo. O Alan tem consciência dessa caracterização viva desse território. Então, a demanda reprimida não é uma metáfora, é concreta. O que essa população está vivendo, essas crianças estão vivendo, que pode ser enfrentado pelo serviço socioassistencial. Então, está falando também de público prioritário da assistência. E o Nossa Senhora Aparecida, o Santa Cecília, o São Francisco, querem falar um pouquinho? Oi, bom dia. Tá me ouvindo? Oi, Rita. Oi. Bom dia. Eu sou do CCA Nossa Senhora Aparecida. Alguns eu assumi como gerente em outubro. Então, alguns destes casos que eu coloquei na pesquisa eram de crianças que não estavam mais no nosso serviço. Mas os que eu acompanhei, eu tive, assim, alguns casos de negligência, por exemplo, que ao conversar com a mãe, a gente percebia que a mãe também não tinha um pouco dessa orientação, né? Eu lembro de uma situação em que a mãe chegou muito nervosa, achando que eu estaria chamando a atenção dela, né? E aí, conversando com ela, ela voltou em outros momentos, assim, alguém me ouviu, alguém me acolheu, alguém me atendeu, né? E alguém me orientou, algo que ninguém nunca tinha feito por ela. Então, ela voltou outras vezes no serviço de uma outra forma, daquele primeiro atendimento toda armada, achando que ela seria julgada, que ela seria ali chicoteada pela equipe, né? E aí ela se sentiu dessa outra maneira. E aí a gente acompanhando no CAPES infantil, acompanhando em outras formas que ela poderia buscar na rede, e foi essa resposta muito positiva dela ter se sentido acolhida, ter se sentido ouvida, orientada. E assim, o cansaço dela, porque ela também já não sabia o que fazer muitas vezes por conta da situação da criança, e os vizinhos, né, todo mundo julgando que aquela mãe não sabia o que fazer. Enfim, eu senti assim que esse acolhimento foi muito importante para a mãe, como se ela conseguiu descansar de algo que não era culpa dela, mas falta de orientação. E aí foi um caso muito positivo assim de mudança de comportamento, tanto da criança com a família. E uma outra situação também, assim, que a gente teve muito parceria foi o CAPES infantil. A gente já recebeu uma visita de uma técnica do CAPES dentro do nosso CCA para conhecer o espaço, para conversar. Nós também visitamos para poder conhecer o serviço deles. E o Conselho Tutelar do Capão Redondo também frequentou 2 reuniões nossas com as famílias, orientando qual que era o papel do Conselho Tutelar, não daquele que o inquisitor, mas aquele que está ali também para ajudar a família em casos de problemas com a escola, em casos onde a criança não está sendo assistida pela UBS, enfim. A gente teve esse retorno também muito positivo com a construção de rede, né? A gente também tem uma parceria muito boa com a UBS do Jardim Caiçara, né, de ir uma vez por mês fazer alguma palestra com as crianças. Então, isso a gente viu que de outubro para dezembro teve uma diferença, sim, tanto no comportamento das crianças quanto nessa resposta familiar. Então, a gente assim percebeu que quanto mais a gente procura a rede, a gente não se sente sozinho, porque aí a gente tem mais respostas, mais soluções, e a gente consegue atender muito melhor as pessoas para as quais estamos lá, né? Que é realmente para o atendimento. Muito legal, Rita. Olha, tem 2 elementos, né, novos no que a Rita está trazendo. Um é desconstruir a própria violência potencial que nós, dos serviços de convivência, podemos estar fazendo e nem perceber que é a violência institucional, que a gente falou pouco dela, né? Que é uma família que tem um membro da família que é agressor, uma mãe, por exemplo, ela está cometendo uma violência. Eu preciso atuar com ela e com a criança para cessar essa violência e restaurar o direito violado dessa criança. Mas eu não posso e não devo fazer isso cometendo uma outra violência, que é amedrontar,
humilhar, como disse aqui a Rita, né, usou uma metáfora, chicotear, são metáforas fortes, altamente violentas, como pretexto de cuidar dessa criança. Então, a entrega socioassistencial, disso a gente falou bastante, ela não se confunde nem com justiça, nem com terapia. Ela é uma abordagem socioassistencial que acolhe essa família, que, inclusive, trata desse agressor nos sistemas compatíveis de tratamento para restaurar a capacidade protetiva. Essa é a finalidade última do nosso trabalho. E é óbvio que a gente vai atuar nos casos que exigirem isso, cessando a violência imediata. Daí a importância disso que ela descreveu também, que é o trabalho em rede. E, Rita, eu peço então que você entre no grupo do Conselho Tutelar, depois do nosso café, para você falar mais disso, porque a gente tem espaço e o seu case pode ser muito importante para todos nós. Então, tem aí um outro elemento que é de uma anamnese rigorosa que a equipe do Nossa Senhora Aparecida fez e, ao mesmo tempo, uma intervenção. Muito bom, gente. Uma última pergunta para a gente ir para o café e voltar para os grupos de trabalho. 82 casos mapeados neste grupo nosso, grupo F. 82 vidas, 82 histórias, biografias marcadas diretamente pela violência. Pelo que eu entendi de quem falou, a maioria dessas crianças estão conosco. Elas não saíram do CCA. Confere? Newton. Sim. Antônia do CCA Bandeirantes. Diga, Antônia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Só tem que desligar os microfones, tá, gente? Para não dar eco. Tá. Então, Diga, assim, as crianças continuam, no caso do CCA Bandeirantes, que a gente apresentou na ocasião 6 casos. Hoje já são mais casos, infelizmente, com essa pandemia e esse isolamento social, aumentou aqui os casos no CCA Bandeirantes, que a gente está atuando. Mas os casos que a gente apresentou, a gente percebeu que 4 dos casos é aquela questão da violência que vem por uma reprodução vivenciada pela família. Né? A família, eu aprendi dessa forma, eu educo dessa forma, né? E aí uma forma que a gente achou, que foi até uma conversa com a nossa antiga gestora, que era a Juliana, inclusive, foi de fazer pequenos grupos de reuniões, né? Então a gente pegou, identificou os problemas, vários problemas, lógico, no CCA, e dentre eles esse da violência. A gente identificou esse problema da violência e chamou esses pais, já fizemos uma primeira reunião, mesmo com a pandemia, um grupo bem pequeno, que foram 4 desses casos, e tem uma outra prevista agora para outubro com as mesmas famílias. E não deixamos de acompanhar. Estamos sempre acompanhando essas famílias, e a nossa articulação com o Conselho Tutelar realmente melhorou muito. A gente conheceu uma conselheira aqui, a Elaine, aqui da região, né, do nosso território, de Jardim São Luís, que tem nos auxiliado muito, inclusive trazido casos do nosso CCA que a gente não sabia de violência, que o Conselho tinha sido notificado pelo próprio território. Então, eu achei que é importante compartilhar isso, desse bom relacionamento que se formou agora entre nós e o Conselho Tutelar. Nós estamos atuando direto, e essa coisa que está sendo positiva, que é dessa reunião de identificar em pequenos grupos qual que é a problemática e fazer reunião, em vez de fazer uma grande reunião do CCA que a gente faz, né, reunião mensal, fazer com grupos pequenos, né, e trabalhar aquela demanda específica. É isso. Muito legal, Antônia. Antônia, também te quero lá no grupo do Conselho Tutelar. É fundamental a gente olhar e ver como é que a gente, como rede de MBOI, SAS MBOI, pode avançar na relação com os conselheiros e com os conselhos. E veja aqui, de novo, aparece já a metodologia, né? Pequenos grupos, juntar as famílias por comportamentos similares, seja protetivo, seja de desproteção,
dessa família ou desse cuidador em termos das suas atitudes e acessos, e os grandes grupos terem outra função, mas não a função de trabalhar vínculos, a função de escuta qualificada, de construir confiança no serviço público. Muito, muito legal essa contribuição aqui da Antônia. Gente, vamos então agora para a orientação aqui dos grupos de trabalho. A gente vai fazer a Odete vai orientar, depois a gente para o café e continuamos essa conversa já ouvindo a metodologia que foi dita aqui em grupos menores, para a nossa conversa ser mais fluida e todo mundo se sentir ouvido, né, respeitado também na sua singularidade aí do trabalho que está realizando. Odete, é com você. Então, vamos lá, gente. A ideia agora é que vocês escrevam no chat qual grupo vocês querem participar quando nós voltarmos do café. Então, nós vamos ter 2 grupos, né? Um é conselho tutelar, o outro é vigilância socioassistencial. Eu só peço, né, a equipe pede para que não fique gerente e assistente no mesmo grupo, que vocês se dividam, tá bom? Então, vão escrevendo no chat. É importante que todos escrevam, porque é pelo chat que nós faremos a divisão. Então, vocês só escrevam conselho tutelar ou... Isso, Antônia conselho, Alan conselho, Marlene, Rosinélia, vigilância, Elizabeth e Daniela. Então, gente, agora nós temos 15 minutinhos para tomar um café. Voltamos às 10h45. Combinado? Um bom café para todo mundo. Até já. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos retornando. Retornamos todos. Eu vou propor que o grupo da vigilância compartilhe, e aí, quando o grupo do Conselho Tutelar for compartilhar, a gente também já tenta fazer um apanhado de possíveis propostas a partir do que nós ouvimos um dos outros, e a plenária também pode ajudar, inclusive ouvindo a vigilância. Então, o grupo da vigilância, por favor. Eu acho que a Eunice estava terminando o raciocínio, se ela puder só, né, finalizar, e depois Claro. de repente a Fran pode tocar e compartilhar. Falando de vigilância, eu compreendo que ele é um trabalho que ele é feito, né, em conjunto aí, e o que eu busco sempre trazer na consciência das minhas famílias atendidas, essa parceria com eles. Porque nós enxergamos até onde nossos olhos veem, as nossas pernas nos levam, né? Mas as famílias, elas trazem muitas informações. Então, a gente busca sempre ter essa parceria com as nossas famílias para que elas possam pontuar para nós aonde existem situações de violência que precisam, de negligência que precisam ser pontuados, né? Semana passada mesmo, uma família veio trazer uma situação, e aí, que não é atendida por nós, mas que a gente pôde ter ações conjuntas no território, com outros atores, conselho tutelar, para que pudesse visitar essa família e verificar a situação de violência, né? E está em andamento essa situação. E futuramente poder receber essas crianças aqui. Não são crianças que estão na nossa... não são participantes nossa hoje, não tínhamos esse contato da família, foi uma apresentação de uma família que trouxe uma realidade de violência vivenciada na rua dela, né? E aí a gente vai atrás. Eu acho que é muito importante quando a gente coloca as nossas famílias a par dessa importância deles também colaborarem
com isto, né? Se eles não querem agir diretamente, ligando para um conselho, ligando para a polícia, denunciando situações, mas que eles tragam para nós. E aí a gente tem os direcionamentos corretos, né? Então era isso que eu queria falar, que eu acho que quando se trata de vigilância, a gente tem que buscar o maior número possíveis de parceiros nessa ação contra a violência. Legal, Eunice. Então, o grupo pode então fazer um resumê aí do que vocês produziram, e se tiver proposta, já põe as propostas na mesa. Propostas de ação para a rede socioassistencial de Embu. Pensando a vigilância, né? A vigilância socioassistencial. Bom, foi colocado, né, a vigilância socioassistencial dentro da política, que ela está na política NOBS, né, dos SUAS, e aí a gente fez algumas colocações, colocar a família como protagonista da sua própria história, né, perceber a violência do 18 de maio dentro do serviço, além desse dia, né, acompanhar com mais de perto. E aí a minha colocação é sobre a questão da vigilância sanitária, a vigilância socioassistencial, é que ela não se coloca como que foi colocado no grupo, né? Ela não é de fiscalizar, ela não vem para fiscalizar, ela vem para fortalecer a família que está sendo matriciada nesse serviço, que está sendo acompanhada por esse serviço, né? E aí uma coisa que eu venho colocando com a equipe, lá no CCA Jardim Guarujá, após, assim, que o curso ele traz muitos despertares, né? A gente começa a perceber a família, a olhar a família com outro olhar, né? Identificar situações que a gente antes não tinha percebido, e aí participar com a equipe e discutir o que são as vulnerabilidades, né? E aí conversando com os orientadores, com a equipe, aí elas falaram assim, eu achei que a vulnerabilidade era só a fome, questão da fome, né? E aí a gente sabe que vem além mais que isso, né? Muito mais que isso. Conversar com a família sobre como é colocado isso, que vulnerabilidade a família apresentou, a questão do juízo de valor. A gente não está para vigiar essa família que está fazendo certo, está fazendo errado. A criança chegou vestidinha, bonitinha, ou a casa está arrumadinha, ou a família está bem arrumadinha, a família não está arrumadinha. Então, a gente não vem para buscar essas situações, mas sim para identificar além daquilo ali que está colocado, né? E aí a capacitação traz para a gente esse novo olhar, né? A importância da rede socioassistencial dentro do território, eu coloquei aqui bem grande, né? UBS, Conselho Tutelar, como é importante estar alinhado com esse conjunto de rede, né, socioassistencial, como é importante. Às vezes o conselho traz, foi colocado até, acho que alguém trouxe, né, que o conselho traz, às vezes, casos de violência e que o CCA não estava sabendo, né? E aí a importância de não só o Estado, os serviços, mas a própria sociedade, a própria família, estar atento a esse cuidado, né, em torno da família. Foi isso que eu coloquei. E aí discutir com a família todos os conceitos sobre vulnerabilidade, sobre monitoramento no território, né? Quem são a nossa rede de apoio naquele momento em que se apresenta alguma demanda da família. Esqueci, a Andrea colocou o PDU, né? Maravilhoso. Eu falei, nossa, que PDU interessante. A família como protagonista, porque é isso que o serviço tem que fazer, é colocar essa família como protagonista. Nós não vamos conseguir fazer tudo e nem temos pés para isso, né? Mas a família em si participar desse processo de transformação da história dela, né? Obrigado, Fran. Vê se eu entendi. Propostas que que estão aí presentes na sua fala, eu queria que alguém do grupo confirmasse. Quer dizer, tem a proposta concreta, que é, de fato, envolver as famílias na própria vigilância, no sentido que essas famílias vão nos dando pistas do que está acontecendo com esse território. De outro lado, a partir da vigilância, o PDF ser de fato um PDF com a família e se esforçar para que essa família tenha ali o protagonismo nesse esforço. Eu só captei essas duas. Tem algo concreto de propostas que eu perdi? E fortalecer a equipe na questão
sobre o que é a vigilância socioassistencial, o que são vulnerabilidades, a negligência, abandono, colocar eles mais cientes de como é feito, de como se aborda isso, porque às vezes a gente vai muito pelo juízo de valor, entendeu? Eu chego na casa da família, a casa está arrumada, as crianças estão arrumadas, está tudo bem. Nem sempre é assim. Eu acho que é importante sempre estar discutindo com a família, com a equipe, né, procurando formas de deixar eles mais cientes de como ser colocada, né, as vulnerabilidades dentro do território. E a gente sabe que não tem só a vulnerabilidade da fome, né, tem o desemprego, tem a vulnerabilidade social, do território, né, que foi colocado aqui, as vulnerabilidades do risco sociais, né, da caracterização do próprio território em si. Então, a gente saber onde essa família está, para a gente poder perceber essa família. Senão, a gente coloca muito juízo de valor na hora da fala, na hora da visita. Eu acho que isso é bastante importante. Eu tenho trabalhado isso com a minha equipe e tem trazido um significado interessante. Perfeito. Importantíssimo, então, esse compromisso, que é uma proposta de que todos os gerentes, as gerentes, garantam espaços de formação e de alinhamento em torno da vigilância e desses cuidados técnicos que a Fran trouxe tão bem. Podemos ir para o próximo grupo ou tem algo ainda no grupo Vigilância? Bom dia. Eu vou só colocar a minha pontuação. Aqui quem está falando é a Larissa, é que eu estou no da Luciana, tá? Que meu celular descarregou. Oi, Larissa, Luciana, assim... diga. A Luciana é gerente, a Larissa é assistente. Então, a vigilância socioassistencial, eu vejo ela como algo abrangente, que toda a rede, trabalhando a vigilância socioassistencial efetivamente, tendo a proatividade, é onde que a gente faz esse monitoramento para identificar as fragilidades que existem, não deixar que a família traga, porque o monitoramento ele tem que ser contínuo. E assim, toda a rede fazendo esse monitoramento contínuo, a gente abrange mais o lado preventivo e protetivo da vigilância em si, porque ela é muito mais abrangente em todos os aspectos, até nesse momento que a gente está passando de pandemia, que está muito mais afastado, vamos se dizer assim, a família, do que mais perto quando a gente está com o serviço atendendo normal, né, em escala normal. Ô, Lu, não, Lu não, né? Eu disse Lu e me traí. Olá, desculpa, confusão. Larissa, mas quando você diz isso, onde é que você está querendo chegar? O que você está fazendo esse grupo aqui ouvir que é importante? Você fala na questão da vigilância socioassistencial? Por que você lembrou disso? Do que você está falando, o que é importante todo mundo aqui ter como uma ação concreta? Não, é que assim, eu tirei um pouco da fala da Fran, no sentido que acho que ela colocou uma pontuação assim, da família trazer também alguns pontos. Eu percebo assim, por exemplo, tanto a rede um exemplo, da UBS, Conselho do TEUA e etc., fazendo esse monitoramento, sendo proativo, é onde que também a gente consegue trabalhar no lado preventivo em si. Eu digo a rede em conjunto. Agora eu entendi. Então você está trazendo não sei se eu soube explicar. Não, agora para mim está mais claro. Vê se expressa o que você está formulando como proposta. Então é importante que a gente tenha assim um pé com as famílias, para elas também serem produtoras de vigilância junto com o serviço, mas é fundamental esse caráter proativo do próprio serviço e dos demais serviços no território, trazendo elementos de vigilância que talvez a própria família não seja nem capaz de trazer. Isso é fundamental para ofertar os serviços. Perfeito, está muito claro. Sim. Obrigada. Legal, bem lembrado. Milton, podemos seguir? Diga, Rogério. Bem rapidinho, eu acho que eu falei lá no grupo, não sei se eu deixei muito claro. Eu falei lá no grupo que eu acho que sim, é importante, que eu não consigo entender porque não existe no CCA PDF e PDU. Tá? Não dentro dos formulários legais, né?
no CCA não tem o formulário de PDU. Que eu entendo que dentro, claro, a gente precisa monitorar a família, a gente precisa ter esses agentes que olhem para nós e apontem essa violência, mas dentro do CCA lá do Santa Cecília, a gente tenta fazer com que a gente tenha 2 formulários, um que trabalha a família, mas eu preciso olhar para essa criança como indivíduo, certo? Que seria o PDU. E eu preciso olhar até para empoderar, para que ela também seja esse agente de fiscalização, de entender se ela está sofrendo violência ou não. Então, no CCA, a gente alia lá a gente faz o PDF, porque é um plano familiar, como essa família vai conduzir, só que a gente também tenta olhar para a criança e meio que fazer um PDU, um relatório dela, do que essa criança gosta, do que ela precisa, quais são os interesses dela, né? Como ela é no dia a dia. Por quê? Porque quando eu entendo que uma criança, essa criança no dia a dia ela é super alegre, ela é super tranquila, a gente está olhando, a equipe está olhando para ela e está vendo aquilo. E, de repente, numa outra semana, essa criança mudou, a gente já sabe, olha, a gente precisa olhar esse comportamento, olha como é que ela está. Porque o CCA, ele trabalha o indivíduo no dia a dia, a criança está lá todos os dias, e no meu entendimento, quando eu não olho para essa criança dentro do serviço e não olho para as coisas que ela necessita, não olho para os interesses dentro do serviço, para ela, de fato, para mim não é efetivo, né? Claro, vai fazer o PDF, vai trabalhar a família, a questão das vulnerabilidades dessa criança, mas também precisa trabalhar a criança como um indivíduo, né? Olhar para ela e tentar fazer que ela entenda que ela também pode se defender, ela também ser um agente desse cuidado com ela. Não sei se eu fui claro. É isso. Foi sim, Rogério. Não, você não só foi certeiro, como você trouxe uma dimensão importante, né? Quer dizer, a vigilância, ela é, de um lado, os fenômenos sociais. Então, por que a vigilância não é fiscalização, não é policiamento? Porque eu não vou vigiar as pessoas, seja um indivíduo, seja uma família. Eu vou vigiar o fenômeno, os fenômenos de proteção e desproteção, a presença ou ausência das seguranças socioassistenciais e o acesso ou não acesso aos direitos com a presença ou não das violações. É isso que eu vou vigiar. Só que eu vigio esses fenômenos na sua manifestação concreta nas pessoas, nas famílias. E é aí que emerge o sujeito, seja o sujeito usuário, uma criança, um adolescente, ou esse arranjo do sujeito, que é a família, esse arranjo coletivo, que é um arranjo, a gente sabe, cultural, arbitrário, e aí o sujeito importa tanto quanto o arranjo coletivo da família. E esse sujeito, se ele é, ao mesmo tempo, um sujeito que eu vejo como participativo, como protagonista, de um lado, quanto maior consciência ele tiver dos seus direitos e das formas de acessá-lo, mais sensível ele vai ser para as formas de violação. A gente discutiu isso, né, no encontro passado. Lá com a Não Me Toca, Seu Boboca, aquele grupo de crianças e aquela criança em particular percebeu a violação potencial e ela reage. E ela reage se defendendo, mas também denunciando, pedindo ajuda, formulando. Isso é fundamental. Então, é um alerta extremamente bem-vindo e bem entendido, Rogério. Obrigado. Muito bem, gente. Podemos seguir para o Conselho Tutelar. Quem faz aí o resuminho do Conselho Tutelar, por favor?
Então, no Magna. Conselho Tutelar a gente conversou sobre a importância do contato, né, com o Conselho Tutelar, a importância de insistir nesse contato, né, de tentar outras formas de chamá-los para perto. A gente falou também da importância de trabalhar a questão do direito, né, em vez da questão do favor, que às vezes tem uma questão do Conselho Tutelar que tem essa prática, né, de uma troca dentro do favoritismo, né, e da personalização, que o conselho nem sempre ele é unificado, né, os conselheiros atuam da mesma maneira, da mesma forma, até porque tem um conhecimento diferente, né, vem de um espaço diferente. A gente falou sobre... e aí, dentro disso, né, tem as diferenças dos conselhos de cada território também. Alguns conselhos de alguns distritos e de alguns locais têm mais esse contato com os serviços, outros nem tanto. A gente falou sobre o papel do conselheiro e do conselho, de quando esse não cumpre o papel, que cabe também, né, cabe também uma ação, né, para garantir que o conselho faça de fato o seu papel. Eu acho que é isso. Eu não sei se tem alguma questão aí a mais que eu não falei. Gente, ouvindo a Magna e pensando agora nas propostas concretas que o próprio grupo se fez, quem complementa, falando das ações que a gente pode assumir como ações DM Boimirim, que o próprio grupo ali apresentou, né? Ô Marlene, você não quer começar? Porque você estava anotando ali tão bonitinha. A Marlene está aí, não? Tá. Oi. Não, eu achei super interessante. O Conselho Tutelar realmente sempre foi muito... Como é que se fala? Não vou dizer difícil, complicado, mas pelo que o grupo está dizendo, é essa coisa de insistir, fazer conhecer aquilo que eu sempre falo e não desanimar, realmente, porque assim, a família também não pode ter medo do Conselho Tutelar, né? E o grupo tem que deixar muito claro isso, porque o pessoal tem um certo receio, né? Não sei se ainda existe isso hoje. Já o Conselho Tutelar veio para, como é que diz, separar a família, essas coisas, não sei. Não sei se eu estou fazendo entender. Mas eu acho que o trabalho é esse, a gente percebe quem está na divisa, como Santa Terezinha, acho que Nossa Senhora Aparecida, que eu conheço, eu acho que realmente, talvez, ou muitas vezes tem mais dificuldade, ou realmente é melhor. A gente percebe que eles têm para onde pedir socorro, para onde que a gente percebe que tem um Capão Redondo, que é bem visível. Isso mesmo na minha época de supervisão, que era no Nossa Senhora Aparecida, a gente percebia que eles são atendidos, são mais, como é que fala? Assistidos, como diz a Rita. A Rita não sei quem foi que falou do Nossa Senhora Aparecida. Então era isso aí, eu acho que realmente é deixar aparecer, é deixar insistir, deixar não desanimar. Em qualquer setor, como eu digo sempre, na educação, em qualquer lugar, a gente fazer aparecer. Muito bem. Então, tem aí uma clareza de propósito, né? Então, claramente atuar para o Conselho ser um aliado, fazer isso devagarinho, mas sempre trabalhar a centralidade do direito, como a Magna disse de maneira tão importante, e de relações públicas vinculadas à função de cada serviço, sem relações paralelas e muito pessoalizadas ou com objetivos que não são da política pública, tomando esse cuidado. Então, acho que tem cases no próprio grupo
que se a gente desligar essa live aqui, ligar para as pessoas e me diz como é que você fez, o passo a passo, o próprio grupo tem elementos e talvez insistir um pouco nessa ideia de que as famílias podem acessar o Conselho Tutelar. É importante as famílias saberem que o Conselho Tutelar é um serviço de natureza pública comunitária e que elas podem pleitear diretamente aos conselhos as suas demandas, não necessariamente passando pelo serviço de convivência. Isso muda o caráter do conselho na prática, para além de qualquer discurso, é na prática. Se você tem demandas que colocam essa criança em risco, o conselho pode e deve atuar representando essa família nos serviços públicos que são direito dessa infância e dessa juventude. Gente, e infelizmente... Só uma coisinha... Desculpa, Angelina. Não, era só que os pais, que as famílias também que estão nos ambientes, elas também podem ser conselheiras, né? Então, elas também podem assumir esse lugar, né? Isso seria lindo, gente. A gente, de fato, lembra o trabalho social com famílias tem a dimensão do acesso aos direitos e do controle social. Então, não é só eu acessar o direito. Isso não é pouco. Mas é eu também fortalecer as famílias na sua capacidade comunitária, coletiva de defesa de direitos. E, portanto, você pode, sim, pensar processos de estímulo para que aquelas famílias possam identificar determinadas pessoas daquele próprio grupo ali de usuários que tem interesse e perfil para ser conselheiro e apresentar essas pessoas para a rede socioassistencial, né? Trabalhar o nome dessas pessoas como representantes do território. Isso é uma provocação ótima, Angelina. Então, fica aí como questão para o grupo. Infelizmente, o nosso tempo está terminando. A gente precisa ser rigoroso com o uso do tempo, dado a nossa vida privada. A gente está em casa, tem comida para fazer, criança para cuidar. E a gente também precisa de algum cuidado, né? Então, Odete, vamos lá. Vamos. Então, vamos indo para os nossos encaminhamentos, encerramento do encontro. Então, lembrando que vocês vão receber já já o link da avaliação. Ele chega tanto no e-mail quanto no grupo de WhatsApp. Eu peço que vocês respondam, de preferência ainda hoje, para não esquecer de responder. Toda a equipe lê esse material, é com base nele que a gente vai preparando os próximos, vai olhando para a nossa prática também. Então, eu peço que todos preencham, tá bom? Uma avaliação chega lá no grupo. Um outro recadinho é que, a depender do FUNCAD, nós teremos novos cursos. E caso isso aconteça, todos vocês já estão automaticamente inscritos e a gente conversa com vocês, tá bom? Então vamos aí, hoje é o último deste módulo, né, do Faça Bonito, e tendo novidades a gente entra em contato com vocês. A gente vai conversando, porque dia 16 a gente espera todos vocês na nossa live. Aqui é a proposta de intervenção, lembra que nós falamos lá no último encontro, então continuem fazendo a proposta, né? Os orientadores vão aí olhando os nossos protótipos que nós entregamos para vocês, dentro dos eixos, aplicando com as crianças e adolescentes, e eu peço que vocês enviem para nós até dia 8/11, tem aí todo o mês de outubro, para realizar as atividades, pelo menos uma atividade dentro de cada eixo, tá bom? Qualquer coisa vocês podem ligar para a gente também e mandar no e-mail da Mari. Opa! E agora, inspirados na epígrafe que eu li lá no comecinho do dia, eu vou pedir para vocês estabelecerem uma meta que vocês conseguem alcançar ainda este ano,
E o propósito dessa meta é que vocês fortaleçam a sua equipe no enfrentamento contra a violência, adolescentes e jovens. Então, cada um de vocês vai estabelecer uma meta para vocês alcançarem com o propósito de fortalecer a sua equipe no enfrentamento à violência contra crianças, adolescentes e jovens. Pensando numa coisa palpável, possível, não é? Então, tendo como inspiração a nossa epígrafe, que é: não é no silêncio que a humanidade se faz, mas na palavra, no trabalho, na ação e reflexão. Essa meta a gente vai dar agora 3 minutinhos para vocês irem lá no grupo F do WhatsApp e escrever a meta de cada um. Tudo bem? Gente, todo mundo entendeu? Importante insistir, hein? É uma meta sua como gerente para trabalhar com a sua equipe para fortalecê-la no enfrentamento à violência. E lembra, meta tem prazo, tem conteúdo e a gente trabalha para alcançar essa meta. É essa a ideia. Então, algo bem simples, bem concreto, para a gente poder medir depois se a gente conseguiu ou não alcançar coletivamente, né? Quem não estiver no grupo por algum erro, diga aqui no chat ou fale que a gente já te põe no grupo de volta, tá? Mas eu acho que está todo mundo lá. Ó, a Rita já disse que estava removida. Ô, Rita, digita aí seu telefone que a gente já te inclui, agora mesmo. Então, é uma meta de gerente e quem é assistente, uma meta de assistente técnico. Bem lembrado, Odete. Se alguém tiver dificuldade para escrever no WhatsApp, pode também escrever aqui no chat que a gente cola lá, tá bom, gente? Vamos escrevendo no grupo. 2 minutinhos. A Carol está pedindo para a gente repetir a atividade, né? Então, Carol, é para você escrever uma meta que você coloca para você mesma. O que você vai fazer com a sua equipe para fortalecê-la no enfrentamento à violência? Então, o que você acha que você consegue ainda este ano fazer junto com a sua equipe para deixá-la ainda mais potente no enfrentamento à violência? Entendeu?
Não, legal. Ela só disse que a pergunta é da Carol. Olha, todo mundo que diz que foi removido já está lá no grupo de volta, tá, gente? Se der alguma coisa errada, só posta aí de novo que a gente corrige. Uhum. Ó, a Beth já colocou aqui, compartilhar dúvidas e questionamento, onde a rede pode auxiliar com dicas. Legal. Dentro e fora, né, Beth? Na equipe e na rede, todo mundo atuando como trabalhador do SUAS. Propor diálogo com SPVV sobre violência. Lindo, Bandeirantes. Essa é uma proposta que dá para até fazer coletivamente, né? Grupos de serviços se reunirem com SPVV. Essa é uma proposta que a gente pode até trazer como proposta coletiva, porque ela é muito boa. A Rita dizendo aí que o SPVV esteve lá, né, no CCA e que foi muito importante essa conexão. Perfeito. O Rogério, acredito que um grande aliado é recorrer às bibliografias sobre o tema, fazer discussões de caso com base nesse conhecimento sistematizado, para a gente sair da zona do achismo, que é um grande desafio dos trabalhadores do SUAS. A gente avançar no domínio teórico e metodológico, tem produção sobre os assuntos que a gente está tratando e poder acessá-las. E nesse sentido, né, Rogério, é que a gente sistematizou ali um conjunto de referências que estão no guia que todos vocês têm acesso. Pode ser um começo dessa busca aí por um trabalho coletivo e que o Rogério está se colocando o desafio de fazer isso e continuar fazendo com a equipe dele. O Alan está dizendo, nessa mesma linha, né, de oferecer formações atualizadas e de estreitar o vínculo intersetorial. A Helena traz a ideia da insistência, trazendo o conselho tutelar e a própria equipe atuar numa cabeça de rede, né? Não só o gerente e o assistente. A Rita está fazendo a provocação, ouvir com os ouvidos e com o olhar, e ter uma visão socioeconômica mais ampla, trazendo a dimensão psíquica, emocional que envolve as famílias, e a se afastar dos juízos de valor. O Guarujá traz aí o olhar acolhedor, né? E a busca de vínculos, avançar nisso com os territórios, né? E não só com as famílias que a gente está atendendo. Muito, muito. Tem propostas aqui concretas, tangíveis. Isso vai ser muito legal. É um patrimônio coletivo que nós podemos mobilizar aí a favor das crianças, dos adolescentes e das famílias. O Samsung Galaxy J1, que acabou de digitar aí, fortalecer a relação com a rede de competência, é quem, hein, gente? Só me dá o nome para eu colar lá no WhatsApp, colar direito. Qual é o nome da pessoa e o serviço? É você, Rossandra, que está com o celular? Qual é o serviço, Odete? CCA Jardim dos Reis, Rossandra. É ela sim, Milton.
São José fala aqui de continuar fortalecendo os vínculos. A Larissa de elaborar discussão de caso, abrangendo aí esse olhar da proteção mais efetiva nos atendimentos. A Carol trazer, de fato, a ideia do cumprimento das leis e das normas e fazer a acolhida da própria equipe e de trabalhar esses valores. A Paty traz de se aproximar do território. A Cristina fala de insistir com o diálogo nas redes socioassistenciais e as redes de proteção. Muito bem, gente. Então, por favor, as pessoas, eu peço que vão postando. Da nossa parte aqui, né? Dizer que para a vocação é um prazer, e foi um prazer, uma dádiva e, em alguma medida, uma grande oportunidade coletiva estar com todos vocês. Nessa jornada, nós trabalhamos com 6 grandes grupos de formação, em torno de 580 profissionais de diferentes cargos. Aprendemos muitíssimo, saímos mais convictos do que já estávamos da importância da gente tematizar determinados aspectos do trabalho socioassistencial, em especial esses que dizem respeito ao nosso fazer da convivência, do fortalecimento de vínculos. E foi realmente uma jornada transformadora para a nossa instituição e para a nossa equipe, motivo pelo qual a gente agradece imensamente o compromisso, a disponibilidade e a parceria de todas e todos vocês. Nosso muitíssimo obrigado e o nosso até logo, né? Porque temos aí uma longa jornada, não nos falta tema para continuar a educação permanente. Super obrigado a todos vocês. Tchau, pessoal. Gente, obrigada, um beijo, até dia 16. Tchau. Se cuidem. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada a Tchau, todos. Helena. Tchau, Fred. Obrigada a todos, gente. Tchau. Foi muito Tchau, gratificante. gente. Obrigado, Obrigada. Marlene. Obrigada, Tchau, gente. Obrigada a Obrigado, todos. Priscila.